Olá, amigos, que a paz e a graça esteja contigo. Esse amigo que vos fala sou eu, pastor Helenildo Ramos, pastor, terapeuta, palestrante motivacional. Hoje eu queria tratar contigo um assunto muito interessante: liderança. Muitas vezes você que está aí me assistindo ou me ouvindo por alguma das mídias, quem sabe pelo WhatsApp, pelo Facebook, até mesmo pela nossa página no YouTube. Muitas vezes você é uma pessoa que diz assim: olha, eu não consigo me dar bem na área na qual eu lidero. Liderança é um assunto muito delicado na qual nós precisamos conversar e tratar nesta noite. Por exemplo, muitas vezes você trabalha numa empresa, você é líder de equipe, encarregado, líder de cozinha. Muitas vezes você é líder de turma, de equipe. Muitas vezes você na sua igreja, você é líder da mocidade, líder do grupo de senhoras, líder dos jovens, líder dos obreiros. Muitas pessoas, elas até têm um cargo de liderança, mas elas ainda não conseguem exercer uma liderança servidora. Por que muita gente, elas fracassam quando se fala na área de liderança? O que é liderar? Por exemplo, existe dois tipos de líder. Tem o líder que ele é o chefe e tem o líder que ele se propõe como se fosse um garçom. Por exemplo, o chefe, ele só sabe dominar. O chefe, ele só sabe dar ordem. O chefe, ele só sabe ficar ditando as regras. E um líder que vive só ditando as regras, mandando, ele não é líder. Ele se tornou um chefe, um ditador. Para que você possa ser bem-sucedido dentro da sua empresa, aí dentro do seu trabalho, dentro da sua igreja. Muitas vezes você é pastor, presbítero, diácono, encarregado. Muitas vezes você é padre. Você exerce a liderança em alguma área. Você tem um cargo de liderança. Para que você possa conquistar e cativar as pessoas, você precisa eu vou usar o exemplo, sabe de quem? Do garçom. O líder garçom. Como que é o líder garçom? Qual é o papel de um garçom num restaurante? É servir quem? Os clientes. Tem líderes que eles não se dão bem porque eles acham que liderar é impor, é mandar, é dominar. E liderar é estar disposto a servir. Se você não estiver disposto a servir os clientes, os funcionários, aquela equipe que você toma conta delas, se você não estiver disposto a servir ela, não vai adiantar. Para você, por exemplo, se dar bem dentro da sua igreja, se dar bem nessa área que você exerce um cargo de liderança, é como se você estivesse num restaurante e você fosse servir os clientes. Por exemplo, um garçom, ele vai com a cara fechada, emburrado. O cliente fala bom dia, ele fala bom dia. Não. Um garçom, ele procura servir a clientela. Ele procura sempre ter um sorriso estampado em seu rosto. Você deve exercer uma liderança como se você trabalhasse de garçom. Eu preciso servir essa pessoa. Eu preciso passar para ela uma boa aparência. Eu preciso passar para ela uma boa impressão. Eu preciso me dedicar a ela. Um garçom no restaurante, ele procura sempre fazer o melhor. Se você se colocar como um líder garçom, você vai se dar certo. Por exemplo, qual que é a arte de um garçom? Ele se dedica na arte de servir. Como assim servir? Ele chega naquela pessoa que está sentada na mesa, ele procura dar sempre o seu melhor. Ele traz lá um refrigerante, ele traz lá um antipasto, ele traz lá quem sabe um coquetel,
Ele sempre procura se dedicar na arte de servir. Por exemplo, para que você possa exercer também um cargo de liderança, servidora na sua igreja, na área que você toma conta, você precisa se dedicar na obra. Você tem que se dedicar na leitura. Um líder que deixa de aprender, ele já deixou de liderar. Um líder que não está aprendendo, ele vai passar um sermão morto para as pessoas. Ele vai passar coisas mortas para o povo. Um líder bem-sucedido é aquele que se dedica na arte de ler e de aprender. Para você ser um bom líder, você vai precisar estar em constante aprendizado. Por exemplo, um líder garçom, ele procura buscar a satisfação do seu cliente. Um líder garçom numa igreja, ele vai procurar buscar a satisfação do membro. Às vezes o membro é meio carrancudo, você sabe que lidar com o ser humano é difícil. Às vezes o membro é um membro complicado, ignorante, te maltrata. Mas o líder garçom, ele vai estar sempre procurando buscar a satisfação daquele cliente. Por exemplo, se você exerce um cargo de liderança, quem sabe aí na sua empresa, quem sabe aí no seu trabalho, na sua igreja, na sua organização, você precisa buscar a satisfação da sua equipe. Você precisa motivá-la. Você precisa querer saber quais são os seus desejos, os seus anseios, as suas vontades. Porém, se você não procurar buscar a satisfação da sua clientela, dos seus membros, da sua equipe, ei, meu irmão, você não vai exercer uma liderança servidora. Para você ser um bom líder, você vai ter que se colocar na posição como se você fosse um garçom. Por exemplo, olha o que o garçom ele se faz. Ele se entrega à causa, às ideias. Um garçom, quando o cliente pede algo para ele, o cliente fala, olha, eu quero comer uma goiabada com queijo. Se não tiver no restaurante, o garçom vai dar um jeito. Nem que ele manda fazer o queijo. Ele vai se virar. De repente o cliente fala assim, olha, eu quero comer feijão tropeiro. Mas meu senhor, aqui nós temos uma arroz à la grega. Ele não vai falar isso, ele vai dizer, não, o senhor quer um feijão tropeiro? Eu vou arrumar esse feijão tropeiro para o senhor. Um líder, garçom, é mais ou menos assim. Ele vai procurar se entregar às causas do trabalho. Ele vai procurar se entregar às causas, às ideias daquele ministério, às ideias daquela empresa, às ideias da sua equipe. Porque para você ser líder, você não tem que ditar as regras. Você precisa abraçar as ideias e ver o que é bom, o que é viável, o que é tangível para o crescimento da equipe. Porém, se você for um líder, chefe, você vai dominar, você vai ditar as regras e você não vai ser líder, você vai ser chefe, você vai deixar de liderar. Um líder garçom, ele serve sem olhar raça, cor, poder, se tem poder aquisitivo ou não. Por exemplo, um garçom, imagine se o garçom no restaurante ficasse observando quem vai entrar. Ah, fulano não deve ter dinheiro não. Eu ficar me dedicando a ele, que ali vai pedir um cachorro quente. A gorjeta que ele vai me dar, ó, pequenininha. Um líder garçom, ele não olha o poder aquisitivo. Um líder garçom não olha se é preto, se é branco, se é azul, se é verde. Um líder garçom, ele não olha se tem poder aquisitivo ou se não tem. Um líder garçom, ele serve sem olhar. Para que você possa ser um líder bem-sucedido, você tem que servir as pessoas. Você deve servir a sua equipe. Você deve se dedicar a essa causa na qual a empresa colocou você para tomar conta. Você deve se dedicar a essa causa na qual seu pastor te incumbiu, essa missão. Um líder garçom, ele não olha se fulano sabe falar bem ou sabe falar mal. Ele vai servir aquela pessoa. Ele vai investir naquela pessoa. E vai dar certo. Um líder comparado com um garçom, ele consegue encantar o consumidor. Por exemplo,
Já viu aquela vez que você foi em um restaurante e o garçom, a garçonete, te tratou mal? Você estava esperando chegar uma picanha, ele só trazia linguiça. Você pediu uma alcatra, ele trazia, quem sabe, aquela carne mais inferior toda vez. Você pediu uma Coca-Cola com limão e gelo, parecia que ele foi buscar o limão no limoeiro. Meia hora, quando a Coca chegou já estava gelada, o limão já estava azedo. Aí você, no final das contas, você ainda deu uma caixinha para ele, deu? Obviamente não. Por quê? Não te tratou bem, não correspondeu às suas expectativas e no final você não tratou ele, você não deu a ele uma gratificação. O líder garçom, ele é diferente. Um líder garçom, ele consegue encantar o consumidor. Por exemplo, ele nunca vai estar mal-humorado, ele nunca vai levar para a sua equipe ou para os seus liderados os problemas do seu dia a dia. Ele não vai descontar na sua equipe, nos seus liderados, os seus problemas, as suas dificuldades do dia a dia. Ele vai encantar o consumidor. Por exemplo, o garçom, ele dá um jeito, ele dá o seu melhor. Ele acaba de colocar algo na mesa e pergunta: o senhor precisa de mais algo? Posso lhe ajudar? Eu estou aqui à sua disposição. Um líder garçom, ele é assim, ele encanta a equipe, ele encanta o consumidor, ele encanta os membros. Um obreiro garçom é aquele que, em vez de espantar as pessoas da igreja, ele encanta as pessoas. Ainda que o pastor presidente não esteja na igreja, as pessoas têm vontade de estar lá, porque aquele obreiro é um líder garçom. Ele consegue encantar o público, ele consegue encantar as pessoas. Um líder garçom, todos querem estar ao lado dele. Porém, um líder que não é líder, que é chefe, ninguém quer estar perto. Porque o líder garçom, ele influencia. O líder chefe, ele domina. Que tipo de líder você é? Será que muitas vezes você não está se dando bem aí no seu trabalho, naquilo que você tem feito? Será que não é por causa da maneira que você age? Ei, olha o exemplo de Jesus. Jesus, seja um líder como Jesus. Ele é considerado um dos maiores líderes do mundo. Foi capaz de pegar homens que ninguém dava nada por eles e transformar em grandes homens. Pegou aqueles que alguns diziam: isso aí não vai chegar a lugar nenhum. E Jesus conseguiu liderá-los, conseguiu encantá-los com as suas atitudes, conseguiu encantá-los com o poder de influenciar. Um líder, para ser bem sucedido, ele tem que ter o poder de influenciar a equipe, influenciar o povo, influenciar aqueles que são os seus liderados. Um líder, ele tem que trabalhar em equipe. Não adianta você achar que você é líder e você nunca está apto para ouvir as outras ideias. Por exemplo, Jesus tinha 12 ao lado dele. E Jesus ouvia os 12. Jesus discutia as ideias entre os 12. Então, para que possa ser um líder garçom, para que possa ser um líder e não um chefe, você vai ter que trabalhar em equipe. Você quer ser líder? Quer ser um líder bem-sucedido? Quer exercer uma liderança servidora? Quem quiser ser líder, precisa primeiro ser servidor. Se desejar liderar, primeiro sirva. Não tem como você que está me assistindo aí, você querer liderar alguma área da sua vida, da sua igreja, do seu trabalho, se você não estiver primeiro disposto a servir. E eu te pergunto, que tipo de líder você é? O garçom, ele tem um bom atendimento. Porque se ele não tiver um bom atendimento, ele não vai poder lidar com o público, não vai poder ficar naquela empresa. Um bom obreiro, um bom líder, um bom encarregado, ele tem um bom atendimento, não trata ninguém mal. Um bom líder,
ele tem compromisso e dedicação. Por exemplo, você que está me assistindo aí, que hora que você chega nos seus compromissos? Você chega no horário marcado? Chego, já está errado. O líder tem que chegar antes. Ele tem que ser o primeiro a chegar e o último a sair. Você que é obreiro, diácono, presbítero, quem sabe aí vice-deus, não importa o seu cargo. Que hora que você chega na igreja? O seu culto começa às 7 horas da noite. Você chega às 6h30? Quando atrasa 10 para 7? Ou você chega com o culto já começado? Indisciplina no horário é sinal de indisciplina em outras áreas da vida. Porque pontualidade é a qualidade de todas as pessoas disciplinadas. Um líder tem que ser o primeiro a chegar e o último a sair. A palavra de Deus diz que Jesus despedia as multidões e ia para o monte orar. Tem líder que não espera nem a multidão ser despedida, já sai primeiro. Um líder, para ter uma liderança servidora, precisa primeiro ter compromisso e dedicação. Se não houver compromisso e dedicação, você nunca será um bom líder. Um outro exemplo, o líder às vezes é humilhado. Quantas vezes você já viu um garçom ser humilhado? E a pessoa reclamar, esse suco aqui, ó, tá amargo. Olha, essa carne tá crua. Olha, esse arroz aqui tá duro, tá parecendo uma gororoba. Mas mesmo assim, o garçom vai lá dentro, dá o seu jeitinho e dá um jeito de servir aquele cliente da melhor maneira. Um líder tem que estar disposto para ser humilhado. Independente se ele for humilhado ou não, ele não vai pagar com a mesma moeda. Ele vai conseguir conquistar aquela equipe. Ele vai conseguir conquistar aquele cliente. Ele vai conquistar aquele consumidor. Ele vai conquistar aquelas ovelhas. Um líder tem que estar disposto a ser humilhado. Um outro exemplo. O líder, ele tem que estar disposto a levar consigo sempre um cartãozinho de visita, que é o sorriso. Tem líder que quando você chega no trabalho, chega na igreja, chega lá onde você trabalha, lá onde você exerce a liderança, tem líder que está na porta esperando a sua equipe, parecendo um leão de chácara. Uma cara feia, parecendo um maracujá de gaveta, emburrado. Ô meu irmão, cara feia é duas coisas, ou é fome ou é demônio. Um líder tem que ter sempre um bom sorriso no rosto. Ainda que ele esteja endividado aquele dia, esteja doente, ainda que ele esteja passando por dificuldades, um líder sempre terá o seu cartão de visita, um belo sorriso no rosto. Um outro exemplo, um líder, ser líder não é ser chefe, ser líder é servir. E eu termino dizendo uma coisa para você: quem não serve, não serve. Se o líder não estiver disposto a servir, ele também nunca estará disposto a liderar. Porque aquele que não serve as pessoas, não serve para ser líder. Eu queria hoje deixar essa reflexão ao seu coração. Que tipo de líder você é? O chefe ou você é o garçom? O chefe só manda, o garçom ele serve. O chefe domina, o garçom ele conquista o público, o garçom ele conquista as pessoas. O chefe, todo mundo tem medo dele. O garçom não. O garçom, as pessoas querem a presença dele. As pessoas querem estar perto dele. E eu termino dizer, o segredo de uma liderança servidora não é ser um líder chefe, é ser um líder garçom. Que Deus te abençoe. Reflita sobre essas palavras. Fazendo assim, você vai desenvolver no seu dia a dia uma liderança servidora. Se você quiser nos chamar para motivar a sua equipe, motivar aí os seus obreiros, os seus liderados aí na sua igreja, na sua empresa, entre em contato conosco na nossa página aí na internet, Conselhos
para uma vida diária blogspot.com. Você também pode nos achar ali no Facebook, Helenildo Ramos no Facebook, ou você anota aí o meu WhatsApp, é o 996687730. Que Deus te abençoe e pense nisso. Que Deus te abençoe. Fique na paz, fique na graça, em nome de Jesus.